Opa! Vamos revisar um pouco a respeito das relações filogenéticas entre os vertebrados. É assim, sabe o que são as relações filogenéticas? Vamos fazer uma comparação aqui entre os grupos principais de vertebrados, tá? Vamos revisar a zoologia comigo agora, vamos juntos. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, o canal de apoio aos seus estudos. Aqui a gente resolve questão e revisa conteúdo baseado principalmente nessas resoluções, tá bom? Nós estamos resolvendo aqui, gente, nossa lista com questões sobre zoologia, tá? Essas nossas listas, elas ficam disponíveis no nosso canal. Você que não sabe, você pode pegar essas questões e responder antes de assistir aos nossos vídeos, tá certo? Onde é que eu encontro essas questões, Jean? Vai lá na barra de tarefas do nosso canal, um tópicozinho lá conhecido como sobre, barra de tarefas, procura lá, sobre. Lá você vai encontrar os links para baixar todas essas listas que nós resolvemos. As listas estão separadas aí por assunto, por prova, é o tipo de playlist que a gente cria aqui, tá certo? Essa lista que a gente está resolvendo agora, lista de número 23 sobre zoologia. Essa questão que a gente vai fazer agora, questão de número 6. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. O cladograma abaixo representa as relações filogenéticas dos vertebrados e os algarismos romanos, os caracteres derivados compartilhados pelos diferentes grupos representados. Nesse cladograma, o surgimento das mandíbulas está representado por... Pessoal, o cladograma é uma representação gráfica que separa os organismos baseado em semelhanças, tá certo? Esse tipo de cladograma que apareceu aí na questão, percebam, a gente vai analisar ele sempre de baixo para cima. É como se essa linha na diagonal aí, tá, gente, com esses números, é como se isso representasse uma linha do tempo. E que fosse mostrando pra gente o que vai surgindo com o passar do tempo nesses diferentes grupos, tá certo? Uma questão de zoologia comparando grupos de vertebrados. Vamos analisar devagar esse cladograma para a gente ver o que poderiam ser cada um desses números aí que estão representados, tá certo? A questão pediu qual número representa a mandíbula. Vamos ficar esperto para essa explicação. Quando chegar em mandíbula eu dou toque para vocês, tá bom? Vamos lá para o cladograma, percebam. Número 1 aí, tá, gente? Se a gente perceber bem, o número 1 ele mostra para a gente uma característica que está presente em todos os organismos que vêm daí para cima. Então percebam, gente, o número 1 estaria presente em todos os organismos que vêm daí para cima. Então está presente nas feiticeiras, está presente nas lampreias, está presente nos peixes cartilaginosos, peixes ósseos e nos tetrápodes. Esse tetrápode que tem aí, tá, gente, nesse cladograma, ele inclui anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós somos tetrápodes. Tá certo? Então, essa característica de número 1, volta aí a perceber isso no gráfico, ela está presente daí para cima em todo mundo. Gente, o interessante é que esses organismos que estão representados nesse cladograma, eles são os vertebrados. Antes deles, ainda tem representante dentro do filo dos cordados, né? Que tem também os protocordados, que são os urocordados e os cefalocordados. Eles não apareceram aí nesse cladograma. Então, o cladograma deixou de fora quem era invertebrado. Os urocordados e cefalocordados, eles não têm vértebras, mas eles têm notocorda, eles têm tubo nervoso dorsal, eles têm cauda pós-anal, eles possuem fendas faringianas, branquiais, então eles têm as exclusividades dos cordados, mas não tem vértebra. Então o número 1 poderia ser vértebra, ou crânio, até mesmo o crânio poderia se encaixar bem aí nesse número 1. O número 2, gente, é uma característica que está presente, ó, percebam, entre as feiticeiras e as lampreias. Isso aí poderia representar, essa característica é um pouquinho mais difícil para o aluno lembrar, né? Isso aí poderia representar o surgimento de um rim metanéfrico, tá? Então ele surge exatamente aí entre as lampreias e as feiticeiras. É uma característica um pouco mais difícil para se acertar, né? Mas poderia ser um rim mesonéfrico, beleza? O número 3 aí representado, ó, gente, está entre as lampreias e os tubarões, as raias, as quimeras, né? Então, está entre as lampreias e os peixes cartilaginosos. Uma coisa interessante, tá, gente? O que está entre esses dois organismos aí é exatamente o que a questão pediu. Surgimento da mandíbula, tá? Lampreia e feiticeira, que estão abaixo desse número 3, tá, gente? Eles entram no grupo dos agnatos. A quer dizer não, gnatos quer dizer mandíbula. São aqueles organismos que não possuem mandíbula. Alguns autores costumam chamar de peixe sem mandíbula, tá? São organismos mais primitivos que não apresentam mandíbula, né? Muitos deles têm boca
circular, né? O termo ciclóstomo que a gente usa para fazer referência a muitos desses organismos, né? É porque eles têm a boca circular pela falta de mandíbula, tá? Peixes cartilaginosos para cima aí, tá, gente? Todos os organismos possuem mandíbula. Qual foi a importância do surgimento da mandíbula para a evolução dos vertebrados? A mandíbula, ela possibilitou exploração de diferentes alimentos, mastigação de alimento, defesa contra predadores. Alguns animais usam a mandíbula até mesmo para escavar buracos, tá certo? Então, o surgimento da mandíbula foi de fundamental importância para que esses organismos tivessem uma melhor adaptação a esse ambiente, né? Lembrando a vocês, organismos que têm mandíbula são os gnatostomados. Daí, de peixe cartilaginoso para cima, todo mundo vai apresentar essa característica. Então, todo mundo vai ser gnatostomado, beleza? É o número 3. Vamos para o número 4 aí. O que é que poderia representar esse número 4? O número 4 está entre tubarões e os peixes ósseos, né? Então, esse número 4 poderia ser um esqueleto ósseo, né? Uma das características que a gente poderia citar, tá? Surgimento de um esqueleto ósseo a partir aí, no caso, desse número 4. O número 5, tá, gente? É uma característica que está presente entre os peixes, ó, percebam aí, os actinopterídeos e os peixes sarcopterídeos. Essa característica, ela poderia trazer elementos únicos, por exemplo, elementos únicos de sustentação do esqueleto. Poderia ser, tá, gente, até mesmo um surgimento de membros, né, mas se adequa muito bem a elementos únicos para a sustentação do esqueleto. Poderia ser essa característica, que também é uma característica um pouco difícil, tá? Algo que não é tão explorado assim em questões. Gente, o bom dessa questão é que ela cobrou exatamente a característica mais famosa. Acho que aí das mais famosas tem o 1 e o 3, né? O surgimento das vértebras e o surgimento das mandíbulas. Volta para a questão agora, só para a gente resolver ela, só para perceber aí, gente, ó, essa questão pergunta, nesse cladograma, o surgimento das mandíbulas está representado por que número? Resposta certa, letra C. Pode marcar aí. Surgimento das mandíbulas se deu no número 3 desse cladograma. Se você gostou da resolução dessa questão, tá? Inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos. Vamos juntos estudando? Eu, você, até a sua aprovação.